Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Nossas Letras e Algo Mais, você querido amigo, querida amiga, irmão e irmã. Um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus e mais uma vez estamos aqui para recapitular ou estudar a lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando a lição 13 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem um tema: o amor é o cumprimento da lei. Mas eu queria deixar um recado bem especial para você. Nós temos um guia de estudo, um material que orienta o nosso estudo. Nós dividimos esse estudo anualmente em 4 temas. Esse tema do primeiro trimestre de 2025 foi o amor e a justiça de Deus. Na próxima semana, nós já vamos entrar para o tema do segundo trimestre, que é alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia. Se você deseja fazer esse estudo conosco, participar desse estudo, adquirindo um material para que você possa estar na sua casa estudando, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você vai adquirir a sua lição da Escola Sabatina, pode fazer a aquisição dela avulso, pode fazer uma assinatura. Se você tem criança, se você tem jovem, nós temos também a lição da Escola Sabatina para crianças e jovens. Para você também que é mais tecnológico, a Casa Publicadora disponibiliza online esse material de forma gratuita. Então, de todas as formas você tem a oportunidade. Eu particularmente gosto do material físico. Ó. Eu risco, eu rabisco aqui, escrevo, então eu particularmente gosto que ele esteja fisicamente. Então, estude conosco. Entre no site da Casa Publicadora Brasileira. Nós também vamos deixar na descrição aqui do vídeo disponível para você, para que você possa entrar lá, ir fazer a visita, ver outros materiais que por acaso você se interesse, mas também adquira o guia de estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje, para que a gente possa aqui fechar a lição desse trimestre, a lição número 13, eu estou aqui com a presença de grandes amigos. Mais uma vez aqui meu amigo William, né? Fazendo a sua estreia, o Anderson Pontes, né? Tudo bem, William? Tudo bem, Anderson? Boa noite, amigo ouvinte, boa noite, irmão, boa noite, irmã. Você que nos assiste por algum motivo, que alguém compartilhou esse link, compartilhou esse vídeo, ou porque já se inscreveu no canal Nossas Letras e Algo Mais, é um prazer a gente estar junto aqui com a estreia do nosso amigo Anderson Pontes, né? Você voltou, o pessoal já estava sentindo sua falta, né, Wesley? A irmã Ruth não pôde estar presente, mas está nos assistindo também e com certeza está em oração para que a palavra de Deus possa encontrar um terreno fértil no seu coração, no nosso coração também. Amém. Boa noite, Wesley. Boa noite, William. Boa noite a você que está nos ouvindo. Estou muito feliz pelo convite, por estar aqui, e que as minhas palavras possam encontrar, né, morada aí no seu coração, para que nós possamos crescer juntos, né, nessa caminhada cristã, aprendendo sobre Deus, sobre sua palavra, sobre seu amor. Que nós possamos, ao estudar juntos, aprender um pouco mais sobre aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só fazendo aqui uma observação para quem nos assiste, né? Nós somos um time. Sim. Somos eu, William, Anderson, Ruth e Kelly, que tem esse objetivo de trazer esse estudo para vocês, mas também nós temos mais 3 pessoas que fazem todo o apoio tecnológico, né? E Daniel, sem eles também não seria possível, né? Que é o Daniel, o Flauber e o Inael. E o Inael aí que também não aparece, mas é o cara responsável pela parte da mídia, edição, tudo, né? Sem eles não saía nada. Né? Não dava de jeito nenhum. Eles que estão trabalhando também dentro da causa de Deus, né? São conservos, né? Assim como nós, né? Nossos irmãos em Cristo. E são fundamentais. Essas pessoas que muitas vezes não são nomeadas, né? Isso. Então, eventualmente, vai haver alguma mudança, né? A gente vai sempre estar se revezando aqui para fazer esse estudo e estar trazendo esse material aqui para vocês. Mas para a gente dar início, eu queria que o nosso irmão William fizesse uma oração. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, graças te damos porque chegamos aqui com vida, temos a oportunidade de estudar a tua palavra mais uma vez. Depois de tudo que sofremos nessa semana, de tudo que ganhamos, de tudo que perdemos, nós agora vamos tentar calar a todas as vozes que ainda ocupam a nossa mente, que ainda angustiam o nosso coração, para ouvir a voz do Espírito Santo.
Permita que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos ser transformados, possa ser nos dado hoje através do que vamos ler. E que a gente não fique só apenas no ler, na informação, mas que a gente passe a ter prática na vida diária. Que a gente aprenda como podemos cumprir os seus mandamentos através da lei máxima do amor, como podemos te amar mais, como podemos amar o nosso semelhante. Ensina-nos a sermos mais parecidos com Jesus e menos parecidos com o que nós de fato somos, com a nossa carnalidade, com a nossa humanidade. Perdoa-nos, ampara-nos, esteja presente neste lugar e com cada pessoa que te assiste, que te ouve, que compartilha esse vídeo e, acima de tudo, que tem interesse em te buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como eu falei, primeiro trimestre de 2025, lição 13, o amor é o cumprimento da lei. O verso para memorizar está em Romanos 13:8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. E a lição vem dentro dos seus textos, e aqui eu achei que é interessante a gente ler. Ele diz assim: se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Nas Escrituras, o amor e a lei andam juntos. O legislador divino é amor e, portanto, a lei de Deus é a lei do amor. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter. E aí eu, fazendo um raciocínio, quando a gente vai observar a semana da criação, lá em Gênesis, né? A gente vê que durante a semana da criação, Deus estabeleceu dentro da criação do universo uma série de princípios que a gente pode dizer que é como se fosse um padrão de funcionamento, né? E dentro desse padrão de funcionamento existiram uma série de leis que foram criadas. Por exemplo, a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é que faz o quê? Com que os planetas eles se mantenham na sua órbita, que eles não se choquem. A gente tem as leis químicas, tem a lei da termodinâmica. O William, que é médico, sabe, né? Mantém a gente vivo, né? Sim. Você tem que ter o seu corpo numa determinada temperatura. Então, se você excede essa temperatura ou você baixa demais, aí você vem a óbito. Então, são leis que foram, que foram todas criadas e naquele momento com um padrão de funcionamento de todo o universo. Mas lá em Gênesis 1:6, Deus fez o seguinte: no sexto dia, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. E aí ele dotou o homem de uma lei, que é uma lei que é inerente a ele, que é a lei do amor, né? Então, assim, a lição já no domingo, falando sobre esse tema, né, a lei do amor, diz o seguinte, ó: a lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é uma expressão de relacionamento. Então, se a gente pensar que se nós somos dotados dessa lei de amor, e essa lei é uma expressão de um relacionamento nosso com Deus e de nós com os nossos semelhantes, a pergunta que a lição nos faz é: como os 10 mandamentos revelam os 2 grandes princípios, amor a Deus e amor aos outros? É uma excelente pergunta, né, Wesley? Quando eu fiquei meditando sobre algumas questões, né, como Deus se relaciona como ser humano, e a Bíblia fala que Deus é amor. E seria difícil entender um Deus que se diz amor se as suas práticas não fossem baseadas no amor. Porém, esse relacionamento de Deus com as suas criaturas, ele não se estende só a um relacionamento unilateral entre Deus e a sua criatura. Esse amor que Deus ele nos concede, ele irradia para os semelhantes. Eu fiz uma anotação e eu citei assim: quando a criatura guarda os mandamentos através do princípio do amor, e não por obrigação, ele se aproxima do caráter do Criador. Então,
você pode guardar os mandamentos por obrigação, mas você não vai estar se aproximando do caráter do originador de todo o universo, do originador da vida, de todas essas leis que foram citadas por você. Essas leis tinham um fundamento, era trazer vida em abundância, felicidade para suas criaturas. O princípio do amor estava aí. Tem que começar com o texto de João, para mim, João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E Jesus também vai dizer em João capítulo 13, versículo 34. Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Para que a gente consiga ter fluidez nos nossos relacionamentos, é preciso amar. É preciso você querer, ter uma intencionalidade em querer amar e querer estar perto. Jesus disse que a base de você conseguir guardar os mandamentos não é o esforço meritocrático da minha parte, não é o quanto eu estudo, não é os concursos que eu passei, não é as graduações, a quantidade de títulos que eu acumulei. O esforço que cabe dentro vamos dizer assim, do critério divino para você amar, para você conseguir guardar os mandamentos, é o amor. E esse amor, amar a Deus por quem Ele é, e não necessariamente porque Ele é um Pai bondoso. Essa eu acho que é uma parte um tanto quanto dolorosa. Eu acho que a palavra certa é dolorosa. Porque você vê Jesus no Getsemane, ele ora, ele diz: Pai, o Senhor sabe que eu estou com medo de morrer. Contudo, não faça-se aquilo que eu quero, mas faça-se a tua vontade. É você ter um relacionamento tão próximo com Deus, um relacionamento de caminhada com Deus, que você entender que a vontade de Deus ela é soberana a despeito da minha vontade. É você amar a Deus a despeito de muitas vezes você sequer conseguir entender aquela ação. Esse amor ele é construído pelo processo relacional, pelo processo do dia a dia. E pasme, a identificação que o mundo vai perceber que nós somos discípulos de Jesus não é pela camisa que eu visto, ou pelo corte de cabelo que eu tenho, ou pelo quanto eu dou de dízimo, oferta, ou pela a capacidade estrutural das minhas igrejas, se elas são suntuosas, se elas estão cheias, se elas estão vazias. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. E aí você já sabe que vai pisar no calo. Porque você amar uma pessoa que você tem um relacionamento, amar a esposa é fácil. Sim. Às vezes nem tanto, que a gente vai discordar. Né? Nós somos diferentes, nós vamos discordar. Agora eu amar o Anderson. Eu amar o Anderson a despeito dos problemas do Anderson, da formação do Anderson. O Anderson me amar a despeito dos meus problemas de como eu trato. Então Jesus diz assim, vocês precisam ter um relacionamento próximo comigo para vocês se parecerem comigo, como o Anderson falou. Você tem características, as minhas características vindas do céu, que é me amar por quem eu sou e não pelo que eu posso dar, e amar aos outros como vocês amam a si mesmo. Ou seja, tirar daquilo que você tem dificuldade de quebrar. A nosso orgulho, a nossa vaidade, que é eu querer sempre o meu e não o seu lado. Você vê que, na verdade, essa questão da lei, né, como, digamos assim, uma representação do amor de Deus, ela esteve presente antes mesmo dos 10 mandamentos. Uhum, sim. Você vê o quê? Você vê que lá em Gênesis 2, 1 a 3, né? Pode ir. Depois que Deus criou o mundo, o que foi que ele fez? Ele descansou no 7º dia. Ele fala de quê? Do quarto mandamento. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Exato. Vai ver se eu consigo me lembrar alguns, vai. Quando ele repreende severamente Caim por ter matado o seu irmão, ali ele estava fazendo referência ao quê? Ao 6º mandamento, né? Não matarás. Não matarás. Quando ele reprova a atitude de Abraão, que ele pegou e ocultou que Sara era a sua esposa, né?
e quase que ela caía nas mãos do faraó. Sim. E ele estava se referindo ao quê? Estava se referindo à questão do adultério. Sim. Então você veja que antes mesmo O adultério e a de mentira, né? o A gente adultério pode é a mentira. colocar, né, a mentira O adultério é a também, porque mentira. Ele forçou uma situação, não foi? Isso. Então, antes mesmo de lá no Sinai Entregar as tábuas. ele entregar as tábuas da lei, ele já demonstrava que a sua expressão como amor era um mandamento principiológico, porque já era inerente, né? Ou seja, a lei, né, que a gente chama de lei moral, é uma expressão do caráter de Deus. Quando a gente muitas vezes fala assim, né, eu vejo que as pessoas falam assim, mas Jesus, ele veio e resumiu isso aí, ou alguns citam como aboliu, e transformou só em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas na própria Bíblia, no Velho Testamento, esses versículos não tinha nada de novo, né? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim, portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E se você observar em... Jesus só está repetindo Deuteronômio. E Levítico capítulo 19, versículo 18, também no Velho Testamento diz, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então, quando Jesus falou sobre isso, Jesus nada mais estava falando nada de novo. Ele simplesmente falou, olha, se vocês não entenderam o fundamento dos 10 mandamentos, que os 4 primeiros significam que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, esses mandamentos aqui, eles não vão ser um fardo para você, porque ele vai estar como princípio o amor. Os outros 6, quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai mentir. Sim. Porque antes que você faça aquilo, você vai perguntar, eu gostaria que alguém... Matasse um parente meu, ou dormisse com a minha esposa, ou que roubasse algo meu. Aí você fala, não, então se eu quero que alguém, né, não faça, se eu não quero que alguém faça isso comigo, por que eu vou fazer isso com alguém? Né? O princípio de amar o próximo como também eu gostaria de ser amado. O princípio do amor, ele leva você a entender a soberania de Deus e a também entender quem nós somos. Porque sem ele a gente não vai ter força para poder fazer essas coisas. Porque muitas vezes a nossa natureza se inclina a querer fazer o que é errado, como Paulo disse, né? Ele olhava para a lei e dizia, poxa, antes de eu conhecer isso, né, talvez eu não sabia que isso era errado. Aí depois, agora que eu passei a saber, parece que agora eu faço, né? Já sabendo que isso é errado. Então, algumas pessoas falam, é melhor eu não saber. Mas pelo contrário, quando a gente sabe da vontade de Deus e pede auxílio ao Espírito Santo, ele nos capacita a fazer todas as boas obras. Né? Sim. A gente não faz essas boas obras ou cumpre os mandamentos para ser amado por Deus. A gente faz porque a gente é amado. E a gente não guarda ou obedece para ser salvo, mas sim porque já fomos. Esse é o princípio, do amor de Deus. Eu primeiro recebo de Deus para eu conseguir passar Deus às outras pessoas. Exato. O Cristo que eu recebi de graça, eu tenho que ofertar de graça ao outro. Quando o direito era consuetudinário, e aí eu acho bonita essa palavra, é a única coisa que eu sei, tá? Então tu vai me perdoar aí, cara. Quando o direito era consuetudinário, que era da época que o direito era oral, era passado de pai para filho, você não tinha uma documentação de registro de direito, você não tinha nem as tábuas da lei. Eu estou aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 5, esse é um texto que a gente tira ele em muitos estudos bíblicos, para dar validação que existiam mandamentos, como você já citou, quais eram mandamentos, a guarda do sábado, o fato de não mentir, o fato de não matar. Existia um conceito, uma estrutura moral consuetudinária sendo passada de pai para filho e que era importante ser observada. Olha o que o texto diz. Farei isso, Gênesis 26, verso 5, farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Que mandamentos? Que não tinha tábua da lei? Não tábua da lei, isso. Que decretos? Que leis foram essas? De onde foi que Abraão aprendeu? Relacionamento com Deus. Andando com Deus. Conversando com Deus. É claro, nós estávamos num momento em que não existia tábua da lei. Então agora eu vou andar com Deus e vou aprender tudo. E agora eu vou dizer que eu posso ter mais de uma mulher, pode adulterar. Não, Deus não já deixou revelado? Deus já deixou claro quais são os mandamentos? Agora ficou mais fácil. Depois que você tem um manual, é mais fácil você conseguir cumprir.
eu queria só deixar o detalhe do apóstolo Paulo, que Anderson citou, Romanos capítulo 7, versículo 12, eu estou com 2 textos aqui no ponto, diz assim: que diremos então? É a lei pecado? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Parei aqui no texto que eu lembro que Pedro diz assim, o nosso irmão Paulo fala com letras muito difíceis de entender. Mas imagina o seguinte, tu tá andando aqui na avenida do aeroporto, certo? Eu acho que é a Senador Carlos Gereissati, o nome da avenida do aeroporto. E aí não tem nenhum fotossensor. Não tem fotossensor. Então você pode andar 40, 50, 60, 80, 90. Enquanto o trânsito te permitir, você pode andar. É claro que, de uma forma física, a gente sabe que se você andar a 100 km, existe uma chance maior de passar um animal, uma pessoa você não vê, ou ter um carro parado e você não conseguiu frear a tempo e ter um momento de colisão. Como também, se você ficar muito parado, andar a 20 km e o fluxo de carros ele é intenso, você também pode causar um problema, uma colisão ali, né? Então, o que acontece? Quando você baliza, quando alguém vem e diz assim, agora para andar nessa avenida Senador Carlos Gereissati, o limite máximo de velocidade nesse trecho que é 60 km, ele está te dando uma lei. Antes você não sabia que era 60, então tanto faz, você não sabia que estava errado, se era 90, se você podia rodar com 90, com 40, com 20, você não sabia. Mas quando vem a lei diz, ó, quem está acima de 60 está errado. É errado. Aí agora eu sei o que é cobiça. Por quê? Porque a lei disse que era cobiça. Agora eu sei o que é adultério, porque a lei me mostrou o que é adultério. Então a função da lei é mostrar. Ela não salva, ela mostra. Ela mostra como espelho onde é que eu estou sujo. Cabe a mim pedir ao Espírito que me ajude a fazer a barba, a limpar o rosto da sujeira do pecado. Cabe a mim pedir ao Espírito para me dizer, Senhor, me ajude a não querer mais mentir, me ajude a não querer mais cobiçar. Então, a lei ela serve para todos, mas ela vai penalizar, ela vai ser dolorosa para quem não quer andar ali nos 60 km. Para quem quer andar 80, 90, quer desrespeitar. Porque quem está andando a 60 não precisa de lei, já por si só está debaixo, esse debaixo da lei está andando em conformidade com... E é interessante porque se a gente observar, como nesse exemplo que você deu, William, se de fato não existisse nenhum limite, o que é que acontece? Eu acharia que estar numa velocidade de 100, 120 km por hora não teria problema algum. Não. Uma via pública, uma zona urbana, onde tem trânsito, onde passam pessoas... Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, entendeu? Mas na hora que você tem uma norma que chega e te apresenta como deve ser o regramento daquilo dali, aí você já passa a enxergar que a tua postura, a tua atitude não condiz com questões morais, porque é uma questão moral você saber que você vai ter que andar numa via pública respeitando um determinado limite, porque você está pondo em risco a vida de outras pessoas. Sim. A sua e a de outras. A sua e a de outras. É verdade. Não é verdade? E dos passageiros externo, interno. Assim também os mandamentos, né? Ele isso. serve para preservação do próprio indivíduo, né? Como criatura, como também de semelhantes. Eu vejo nesses como princípio, né? Cada mandamento, como Wesley fala no início, tem um princípio por trás. Com qual finalidade, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo ser legislador. A gente fica querendo criar nossas próprias leis. Quando, na verdade, quando a gente compra um equipamento eletrônico novo, né? A primeira coisa que a gente faz quando não sabe usar é ler o manual. Para quem gosta do manual, né? Porque normalmente a gente vai mexer e quando quebra você vai atrás do manual. Aí o que acontece? A gente tem um conceito bíblico, né? Que Deus ele é criador de todas as coisas, como foi falado aqui. E ele é soberano nesse quesito de saber até onde a máquina vai, até onde a máquina aguenta. Então, quando ele diz assim, ó, como Wesley falou logo no início, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia ele descansou. Será que Deus precisava descansar? Né? Então, quando ele faz isso, ele diz assim lá no Novo Testamento, né? Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem.
Ele está querendo dizer assim, olha, eu sei o que é melhor para você, criatura. Foi eu que te criei. Então, quando eu estabeleci, olha, não mata, não rouba, é porque eu, como legislador, entendo que precisa de certas leis para governar o universo e as relações humanas, porque senão viram um tremendo caos. Isso vai te trazer paz. Comigo, não tem outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem de escultura. Cada um desses mandamentos tem um princípio que vai fazer bem para a vida daquele que o observa e segue. Então, os 4 primeiros, como foi dito, em relação a Deus, e os 6, né, em relação às relações humanas. Então é muito bonito você ver esse cuidado de Deus para conosco, né? Nos detalhes, né? Nos detalhes. Nos detalhes, entendeu? Rapaz, eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, que ele é perito em diagnóstico de falhas mecânicas. O cara tem curso de perícia em diagnóstico de falhas mecânicas. Ele mexe com motor de F1000, F1200, ele mexe com motor de empilhadeira. O cara sabe, assim, desmontar um carro e montar um carro e montar a empilhadeira e tudo mais. Só que quando ele vai fazer a montagem, a desmontagem do carro, é assim, tem aqui vamos supor que ele tirou aqui uma peça do carro, aí a peça tinha 4 parafusos. Aí ele pega e diz assim, não precisa de 4 não, vou botar só 2. Mas se o engenheiro projetou para botar 4, o cara que calculou para ver a força que o motor vai fazer, ele projetou para botar 4. E ele, porque tem o curso, tem a perícia, tem a técnica e tudo mais, não, vou botar só 2. Deixa eu te perguntar, tu acha que dá certo? Pode ser que momentaneamente dê, mas não sei se no longo prazo vai continuar dando. Na maioria das vezes, mesmo ele sendo perito em diagnóstico de falha, ele vai achar muita falha. Porque fica faltando ali, Sim. Ele vai fazer customizado, né? Personalizado, do jeito dele. Do jeito dele. Nós somos esse perfil de legislador. Exatamente. É verdade. A Bíblia tá dizendo aqui, não cobiçarás. Aí eu digo, rapaz, mas será que é desse jeito, assim, cobiçar? Ali tá tão bom, a grama tá tão mais bonita do que a minha. A Bíblia tá dizendo aqui, como manual, diz que o casamento é para ser com um homem e uma mulher um relacionamento monogâmico. Eu digo, mas será que é isso mesmo? Será que isso não era do tempo antigo? Então, quando a gente começa a colocar a vontade, quando nós começamos a colocar a nossa vontade acima da vontade divina, ou acima do que se diz o Senhor, do que é parâmetro de lei, eu começo a ser o meu perito de diagnóstico de falhas, eu começo a tirar os parafusos. Começo a tirar. 4, era para ter 4 parafusos aqui, eu vou colocar só 2, porque eu tô achando que é melhor desse jeito. E a lei passa a ser para mim o quê? Uma pedra de tropeço. Um problema. Algo que me incomoda. Algo que me martiriza. E não, como diz o apóstolo Paulo, de fato, versículo 12, Romanos 7, verso 12, de fato a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Por quê? Porque reflete quem é Deus. É o caráter de Deus sendo mostrado para mim. É a soberania de Deus sendo mostrado para mim. É ele dizendo assim, ó, eu te projetei, eu sei que tu não aguenta trabalhar 7 dias. Eu tô te dizendo, eu te projetei. Eu sei quantos parafusos que cabem na tua estrutura. Eu te projetei, tu não aguenta trabalhar 7 dias, tu não aguenta. Eu juro pra ti, tu não aguenta. Aí eu digo, não, eu aguento, eu vou tomar aqui um energético, vai dar tudo certo. É verdade. A gente sempre quer ultrapassar o... Tirei os parafusos. Tirei os parafusos. Como deu o exemplo da estrada, né? Existe um limite ali para a infraestrutura da estrada. Se você tentar, por exemplo, ultrapassar esse limite, você vai comprometer ali a integridade física do carro, porque alguns veículos não foram projetados para andar em velocidades extremas. E se a pista também não tiver compatível com a velocidade que você vai querer imprimir ali, não vai dar certo. É por isso que quando se coloca aquele limite, muitas vezes você fala, deve ser um cara chato aí que colocou esse limite aqui. Às vezes é pela quantidade de carro que passa, né? Sim. Mas às vezes é por conta simplesmente da qualidade da estrada mesmo. Então você tem que entender que quando se faz esse cálculo aí, tem todo um estudo por trás. E se você tentar ultrapassar isso, você vai quebrar o seu carro ou vai capotá-lo. E aí volta lá pro começo da nossa conversa, né? O universo tem um padrão de funcionamento, né? Exato. Entendeu? Então Deus, dentro da sua perfeição, ele criou esse padrão de funcionamento. Então as normas que regem todo o universo, que regem a nossa relação também moral, tem esse padrão de funcionamento. Aí como o Anderson falou,
Se eu pego e quero exceder a isso daí, não vai dar certo. Não vai. Não dá certo. E aí a lição diz o quê? Que a lei é santa, justa e boa. Né? E ela diz assim, a lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visíveis para nós. É por isso que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, fazendo referência a Romanos 7,12. Ela revela a nossa necessidade de salvação, que só vem por meio de Cristo. Assim como não anulamos a lei por meio da fé, mas pelo contrário, confirmamos a lei. Né? E aí diz, Cristo, eu ia até fazer a pergunta, mas já vou trazer aqui. Sim. Cristo não veio abolir a lei, foi aquilo que o Anderson já falou. Porque existe essa máxima de que quando Jesus reduziu os mandamentos em 2, então ele aboliu a lei. Sim. E a lição diz, né? Cristo não veio abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. Assim, ele destaca, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Amém. Amém. E aí a gente observa, né? Deus, dentro das escrituras sagradas, ele utilizou de vários autores, mas na hora de escrever os mandamentos, quem foi que escreveu? Ele. Com o próprio dedo. Com o próprio dedo. E aonde? Em tábuas de rocha, para mostrar o quê? Que ela é eterna. A Em permanência, Romanos né? capítulo 3, no versículo 31, ele diz, Paulo, né, Paulo fala, anulamos então a lei por meio da fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Confirmamos a lei, exatamente. Então ele diz, olha, é que essa questão, né, entre a questão da graça e a questão da lei, muitas vezes a gente fala, se eu estou debaixo da graça, então agora eu posso fazer tudo, né? Mas aí o Paulo fala... Graça barata, né? Vamos fazer com que a graça aumente, então, né? Nesse ponto de sair pecando, então. Será que isso é que é graça, entendeu? E aí, Paulo ele fala, não, olha, fomos crucificados com Cristo para uma nova vida. E aí, quando a gente entende o que seria essa nova vida, o que seria realmente, muitas vezes as pessoas ficam muito condicionadas a uma questão exterior, né? Mas a Bíblia fala, renovai as vossas mentes, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que quando a gente baliza essa questão desse novo nascimento, que a lição dessa semana também trata sobre isso, né? Que é quebrar o eu para se tornar uma nova criatura. Porque você fala assim, poxa, como, né, a Bíblia fala, na lição fala sobre a questão do Nicodemos, né? Ele era mestre, mas ele não entendia o conceito de como alguém pode nascer de novo, como alguém pode quebrar todo um doutrinamento de infância, talvez de vida, de história, para poder chegar e dizer assim, eu vou aderir não à minha vontade, mas à vontade de Deus. É você ser outra pessoa, você concorda? Sim. E é isso que fala sobre novo nascimento, sobre ter uma nova mente. É quando você mata o seu eu para dizer que não seja eu, mas que Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quando Paulo ele fala isso, Muito bom, muito bom. é justamente esse o objetivo da jornada cristã. É abandonar muito o eu acho, talvez, eu não sei, para o que... Sair do terreno da internet, das minhas opiniões. Para o que assim diz o Senhor, o que está na palavra. Olha, eu queria frisar sobre essa questão lei, graça, fé. Que aí diz que... Sim. De sorte que pela fé... você lê o texto, né? De sorte que a fé anula a lei. Não, nós confirmamos a lei através da fé. Para a gente poder entender a lei, sendo bem pedagógica, ela vai servir para mim para mostrar o que está errado. É um espelho. Ela mostra, mas ela não limpa. Você não tem como pegar o espelho, eu vou pegar o espelho e fazer a barba. Entendeu? Peguei que o espelho não dá para limpar. Você tem que usar água, você vai ter que usar ali o sabonete, vai ter que usar alguma coisa para se limpar. A lei não limpa, a lei mostra, certo? Aí vamos agora, a graça.
para a gente ser bem pedagógico, o que é graça? O que é de graça? É eu te dar algo em que eu paguei por você. Ficou fácil. Eu vou te dar essa Bíblia. Essa Bíblia quem pagou fui eu. Você não pagou nada. Então você está recebendo a Bíblia de graça. No conceito bíblico, graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Eu, William Christian, não mereço ser salvo. Por todo o meu histórico, tudo que eu já consegui fazer para não ser salvo. Não mereço, nem posso dar nada em troca. Muito bom. Eu não posso dar nada em troca para... Você não tem dinheiro para comprar a Bíblia. Você não tem como comprar essa Bíblia. Então, nem mereço, muito bom. E nem tenho condições de pagar o preço do presente que você está dando. Pronto. Então, graça é quando eu recebo algo que eu não mereço e eu não tenho nem condições dentro do conceito bíblico de pagar a salvação. Não dá para pagar a salvação. Eu estava procurando o texto, a gente leu semana passada, desculpa, irmão, não encontrei o texto, mas você pode dar uma olhada aí. Quando Jesus se encontra com o mestre da lei e ele vai questionar Jesus qual é o maior mandamento, quem é o próximo dele. Jesus vai falar a respeito do maior mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele vai falar que é importante, ele encontra esse escriba, esse chefe da lei, que é importante que ele siga os mandamentos de Deus. Ele diz que já segue há um bom tempo, mas Jesus percebe que ele tinha um outro Deus no coração, que era o dinheiro, tinha tomado o lugar de Deus. Jesus diz para ele poder vender os seus pertences, né, os seus recursos, e dar aos pobres. Ele vai embora triste. Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficam muito aterrorizados e dizem assim, ora, se os ricos eles são extremamente abastados e considerados abençoados por Deus, quem poderá entrar no reino dos céus? Aí eu gosto do texto de Jesus, eu esqueci agora, não estava assinalado, o Espírito Santo citou, eu não estou lembrando mesmo. Diz assim, humanamente falando, ninguém pode ser salvo. Humanamente falando, ninguém pode ser salvo. Para o homem, aí em outras traduções diz assim, é impossível. Mas para Deus é possível. De novo, para o homem é impossível, para Deus é possível. Então a graça é a salvação, que para o homem é impossível. Deus é quem pode nos salvar. E a misericórdia é que aquilo que eu mereço receber, eu não vou receber. Então o que eu mereço receber? Eu mereço receber condenação. É a palavra contrária da salvação. Mas pela misericórdia do Senhor, eu não vou receber a condenação. Então, você entendeu esse conceito. A graça de Cristo é Cristo utilizar os méritos dele para poder apresentar diante do Pai e dizer assim, olha, o William não merece ser salvo. Tudo que ele fez, ele merece ser condenado. Mas, Pai, eu estou me apresentando diante de ti, porque eu consegui por meu mérito a salvação. E se o William me aceitar como salvador pessoal, eu vou ser o salvador pessoal dele. Então eu vou dar para ele algo que ele não pode pagar. Eu vou dar para ele algo que ele não merece. E o que ele merece, eu vou sofrer. Graça com misericórdia. Aí por que a lei confirma? Porque para isso tudo acontecer, eu preciso ter muita fé. Exato. Posso ler o texto que resume tudo isso daí? Com certeza. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Excelente texto do Espírito Santo aí te guiando. Muito bom. Olha só. E para você que está em casa, foi perfeito, porque assim, você falou, eu recebo um presente que nem posso pagar. Nem posso pagar. O que é um dom? É um presente. Presente. Então, quando Paulo diz aqui, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, Deus está te dando um presente que você não pode pagar. Pode. E Paulo continua dizendo assim, vou repetir, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é dos meus méritos. Não é dos meus méritos. Ele ainda confirma aqui. Você não vai conseguir pagar. Você não vai conseguir pagar. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o mesmo texto de Jesus, né? Para o homem, é impossível. Impossível. Para Deus, é possível. Eu sei que o tempo está corrido, eu vou só dar aqui vou sinalizar. No interior aqui do Ceará, a gente tem mangueiras, e as mangueiras são muito altas. E, geralmente você usa uma estrutura, uma vara de metal, e na ponta, não sei se vocês já viram, você coloca um pedaço de garrafa PET. Garrafa PET para tirar uma fruta, né? Eu acho que isso aí ficou fácil. A graça está lá em cima.
A graça só vem lá de cima. Não dá pra gente alcançar. Eu preciso da fé. Sim. A fé é a ferramenta para eu chegar na graça. Essa fé que vai vir de Deus. É Ele que ainda vai me dar. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra. Romanos 10:17. Exato. Sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Eu só vou conseguir ter fé nesse Deus se eu me relacionar com Ele. Porque é difícil. E aí, É difícil. e aí vem um detalhe. A salvação é pela graça, né? Então, qual é o papel da lei? No caso, dentro do processo de salvação, né? E aí, deixa eu só procurar esse texto, eu vou já procurar que eu anotei aqui. Basicamente também, como o William falou, a lei, ela me aponta a necessidade de um salvador. Pronto. E eu vejo que existem algumas correntes, né, de pensamento que falam sobre salvação própria, né? Que você pode atingir um grau de espiritualidade que te eleve a uma condição superior, a um plano, a um pensamento mais elevado. Evoluído, Só né? que quando você olha para a lei, você se vê como criatura e fala assim, poxa, como eu sou, né? Eu era para fazer isso aqui, mas de vez em quando eu falho nisso. Eu tô vivendo minha vida e sempre, vez ou outra, ocorre de eu falhar em algum ponto, né? Mas aí, como Paulo fala, deixando as coisas que para trás fica, eu continuo prosseguindo para o alvo, né? Da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas vez ou outra você se pega ali, né? Pecando, fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, aí você vai, como a Bíblia fala, e confessa os pecados a Deus, pedindo a Deus para que Ele possa te libertar daquilo e esquecer aquele pecado. Mas você vive nessa vida de luta. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para a graça, você fala, poxa, você olha para o pecado, para a lei, você olha e fala, poxa, eu tô tentando, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de alguém que é maior que eu preciso de um salvador. Porque se depender de mim, eu não vou conseguir esse nível aqui de perfeição. O problema dos fariseus é que eles achavam que eles já tinham atingido um nível de excelência e tinham se esquecido que nessa terra eles ninguém era perfeito, como a Bíblia fala. Deus olha e não vê ninguém justo. E sem Ele, a gente não pode nada. Sem mim, nada podeis fazer. Você falou aí, eu me lembrei agora em Lucas 18:10, quando Jesus conta a história do fariseu e do publicano, né? Sim. Por isso que a gente precisa da graça. Que aí ele pega e diz assim, vou até procurar fazer a leitura, que eu acho que é interessante. Pois não. Lucas 18:10. Procura na tua Bíblia, irmão. Lucas 18, verso 10. Vamos lá. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Então o fariseu era o quê? Era o estrito alta, né? guardador das leis, né? E o publicano era aquele que era desprezado pela sociedade. E aí, continuando no verso 11, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, olha só. Olhava de si. Ele orava para ele mesmo. Para ele mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí continua, Jesus falando, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Então, você está vendo aqui, quem era o publicano? Estrito guardador da lei. Eu posso, né? Eu posso, eu passo. Eu tenho mérito. Isso. E aí a gente vê outro exemplo claríssimo na cruz, quando Jesus é crucificado do lado de 2 ladrões, e ali naquele momento, no começo eles blasfemam e tal, só que um deles começa a perceber algo diferente. Começa a ver naquele que está crucificado, aquele que diz, Senhor, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E ele consegue reconhecer ali quem era Jesus. E aí ele diz assim, Senhor, lembra-me de ti quando estiver
não sei, no seu teu reino, não lembro mais, né? Chegares no teu reino. Quando chegares no teu paraíso, reino, lembra-se enfim. de ti quando chegares no teu reino, né? E aquele ladrão Alcançou a misericórdia. batizou alguém? Não, Devolveu o dízimo? não. Hein? Guardou o sábado? Por isso- Guardou o sábado? Por isso que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, né? Isso. Mas foi salvo. Ninguém tem dúvida Sim, disso. sim. É Entendeu? verdade. Então ninguém tem dúvida disso. Então se a gente imaginar que assim, a graça é esse dom que a gente que de Deus para nos salvar que a gente não pode pagar. Mas aí no próprio texto de Efésios, continuando, a gente leu 2 e o 2, 8 e 9, mas no 10 Paulo diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, Exato. as O quais objetivo é para boas obras. para as boas obras. É, Então as obras evidenciam aquele que está no processo de salvação. A mesma coisa eu dizer assim, cara, eu perdi 16 quilos e tu chegar e me ver com as roupas apertadas. Bem apertadas, assim. Todo cheio de gordura. Tu vai dizer, é sério, William? Tu perdeu mesmo 16 quilos? Não parece, não. Não parece que você perdeu 16 quilos. Você vai questionar. Então, como é que eu posso dizer que eu fui transformado pelo Espírito Santo se a minha prática é incoerente? E hoje o que nós buscamos na sociedade é coerência. Exato. Coerência entre o falar e o proceder. E essa questão do cumprimento da lei, né, em si, ela vai muito mais além do que simplesmente só a observância dos 10 mandamentos, né, da lei moral. Sim. Porque a Bíblia fala, né, aqui que, por exemplo, eu até grifei aqui na lição dessa semana, que diz assim: o amor como cumprimento da lei envolve não apenas guardar a lei, no sentido de deixar de cometer pecados que a lei diz que é pecado, mas também deixar de fazer ativamente o bem, praticando boas obras de amor que promovam justiça, misericórdia, né? Isso. Ser fiel a Deus é muito mais do que não violar a letra da lei. Letra da lei. Porque o fundamento da lei, né, que ele falou para os fariseus, né, ele disse: vocês negligenciam, né, os fundamentos, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, quando você vê o que o Wesley falou, por exemplo, do sábado, você vê que dentro do sábado, você vê que Deus ele tinha um princípio de misericórdia. Ele diz assim, ó: nem tu, nem teu servo, nem o forasteiro. Princípio de equidade social e o Justiça. princípio de que o ser humano sequer poderia se aproveitar dos animais, que ele diz, até o teu jumento tem que descansar no sábado. Então você vê que dentro de tudo que Deus faz, ele tem a questão do amor, da justiça, né, da Por isso que ela misericórdia. diz que o amor, a lição fala que o amor é o cumprimento da lei. Exatamente. Ele é a base, né? Ele é a base e ele finaliza a ideia da lei, do proceder da lei. Eu ia fazer um pequeno adendo, no seguinte sentido. Você que é um bom pai, você pagou os estudos do filho, cuidou do filho quando ele não sabia comer, ajudou ele a comer, meu amigo aqui, que a filha não sabe ainda, tá aí crescendo, se desenvolvendo, bem pequenininha ainda, não tem nem 6 meses. Quando o filho chorou, você chorou. Quando ele esteve doente, você esteve com ele doente. O presente que você se doou como pai para o seu filho, tem como a gente precificar? Dizer assim, Nunca. eu vou colocar R$1 milhão na sua conta, pai. Pronto, tá pago. Tudo que você fez por mim. Não. Dá para pagar? Não dá para pagar. O que um pai e uma mãe, eu usei o exemplo de um pai porque eu tô aqui com 2 amigos Sim. que são pais. Mas uma mãe também, que a gente diz que dá 10 pais não junta e não faz uma mãe, né? A gente às vezes tem essa fala. Não tem como precificar, certo? Não tem como pagar. Não dá para pagar. E muitas vezes o filho não merece o que o pai e a mãe faz. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Pai, eu sou muito grato por tudo que você fez por mim. Eu não consigo te pagar, eu não consigo precificar e eu sequer mereço tudo que você faz por mim. Qual é a resposta que eu tenho que ter para ti? A única coisa que dá para fazer é te amar.
Eu só consigo te amar. E eu vou Como resposta. e eu Do vou- mesmo jeito é o nosso Pai Celeste. E eu vou te dar um exemplo prático meu, né? O meu filho, um dia do nada, chegou para mim, aí olhou para mim e disse assim, pai, quer saber que eu vou querer ser igual ao senhor? Que honra, hein? Aí você olha assim, Encheu, né? entendeu? É. Aí, fazendo essa relação de Deus, né? Já imaginou a gente chegar e disse, Senhor, Eu quero ser pai, igual eu quero ser igual a ti. Sede perfeito, como perfeito. É o nosso Pai que está no céu. Entendeu? Então, realmente não existe quantificação do amor de um pai pelo filho. Isso se a gente imagina na nossa relação aqui Cheio de humana, problema. cheia de problema. Todo deturpado. Agora, imagina você, a relação de Deus contigo. É. É por isso que a minha resposta, diante de tudo que ele faz, por isso que Jesus disse, se me amardes, você consegue guardar meus mandamentos. Somente. Porque a tua resposta, tu tem que olhar pra mim e ter essa sensação de que a única coisa que tu consegue dizer em resposta a Deus é, pai, eu tenho que te amar, porque não dá mais pra eu fazer nada. E como consequência de eu te amar, eu vou querer me parecer contigo. E como é que eu faço pra me parecer contigo? Tendo um caráter parecido com o teu. Onde é que tá escrito o caráter parecido com o teu? Nos teus mandamentos. A lição, e eu citei isso aí porque a lição cita a parte de Tiago, quando ela fala que Tiago de 1 a 9, Tiago capítulo 2, versículo do versículo 1 até o 9, que Tiago cita aqui sobre a questão de fazer você fazer acepção de pessoas. Sim. Porque você pensa assim, não, eu não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando, mas se você trata uma pessoa pobre com desprezo, você coloca pessoas em altas posições e despreza outro, você está negligenciando a lei de Deus, tal qual quebrar qualquer um dos mandamentos. Porque o princípio da lei de Deus é o amor. E aí, fala aqui que num versículo 9 diz assim, se no entanto vocês tratam pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que, ao ler a Bíblia, Deus, através do Espírito Santo, nos torna pessoas melhores, capazes de ver o mal, mesmo que, pra gente, a nossa natureza, a minha família, as pessoas sempre trataram assim, mas a palavra de Deus me diz que eu não devo fazer isso. Que isso é algo que é contrário à vontade de Deus. Então, ela quebra, muitas vezes, ensinamentos, condutas, simplesmente não porque você achava que não era nada demais. Porque a sociedade, às vezes, faz isso, o meio que você trabalha, às vezes, faz isso, mas aonde quer que nós possamos ir, que as pessoas enxerguem, através de nossa atitude, que há algo diferente, que há algo que rege a nossa vida, que não simplesmente a ética do trabalho, que não simplesmente A ética profissional, é a educação que eu recebi dos meus pais. Ou da faculdade, né? Exato, é algo a mais. Essa conduta dele aí não tem nada a ver com a educação familiar, não tem nada a ver com a educação formal da universidade. Tem algo a mais aí, esse algo que seja Jesus. Não é só a ética sob a ótica humana, né? É. Porque se a gente for trabalhar do conceito de ética, aí você vai Filosofar. aquela coisa toda, mas é como você falou, Anderson. É você olhar que não é só o que te forma como intelecto, né? Ou como algo que é transmitido para ti dentro do núcleo familiar. É algo a mais. Eu acho que eu até já falei aqui, não lembro se eu já falei em um outro podcast, né? Mas eu durante muito tempo eu tive comércio. E tinha um rapaz, eu não sei se eu já falei isso. Sim, falei, né? Falou. Falei, Acho né? que no nosso segundo encontro. Eu acho que foi. E tinha um rapaz que eu sempre que ia lá me fornecer, ele tinha algo diferente. Esse eu assisti, eu lembro. Lembra dessa história? Uhum. Eu encontrei com ele sábado. Coisa boa. E aí até que um dia, quando eu entrei na igreja, aí eu olhei, estava ele lá. Eu disse, rapaz, é o algo a mais, né? Exato. Que não é explicado pela lógica humana, que né? Que é o que ele utilizou. Exatamente. O Flauber, nosso irmão aqui da técnica, me ajudou. E o texto que eu estava falando sobre onde Jesus diz que para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus é possível.
Está em Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou atentamente para eles, para os discípulos, porque os discípulos fazem a pergunta no versículo 25. Então, quem neste mundo poderá ser salvo? Humanamente falando, Jesus diz, ninguém, ou seja, para o homem é impossível ser salvo. Mas para Deus, tudo é possível. Obrigado, Flauber, que é nos ajudando. E já que falei de salvação, Wesley falou sobre a situação aquele malfeitor que morreu ao lado de Jesus e reconheceu Jesus como seu único e verdadeiro salvador pessoal. Eu vou para a pergunta mais importante da Bíblia, viu? Olha só, qual é a pergunta mais importante da Bíblia? Ela está em Atos capítulo 16, versículo 29 e 30. Paulo e Silas tinham sido presos e em um momento o anjo chegou. E o anjo desceu e o anjo tocou e as portas, tocou o local, né? Chamou para sair. Quando ele chamou, soltou as cadeias, soltou os grilhões. Lembrando que nesse momento eles estavam presos pelos pés e pelas mãos. Era um tipo de prisão que eles ficavam sentados. Então eles estavam amarrados, não era só pelas mãos, mas pelos pés e pelas mãos dentro de um cárcere, de uma cadeia. Então se quebrou tudo. E o carcereiro, obviamente, vendo que todo mundo ia fugir, ele disse, eu vou me matar, porque já vão me matar amanhã mesmo, né? Não vai tanto morrer hoje ou amanhã. Eu não posso perder os presos. E Paulo grita lá de dentro, não faça isso, solte a espada, estão todos aqui. Então, no versículo 29 diz assim, tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Rapaz, eu gosto das perguntas da Bíblia porque elas são clássicas. A pergunta mais importante da Bíblia para a minha vida é o que eu devo fazer para ser salvo. E a resposta é o versículo 31. Eles responderam, dê o dízimo, guarde os mandamentos, compre uma casa e doe, Não. case com uma mulher só, seja celibatário. Olha o que o texto diz. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. A resposta é, o que você deve fazer é que você não pode fazer. Ou seja, eu não tenho condições de fazer. É crer nele e pelos méritos dele é que eu posso ter um caminho para Deus. E agora, pegando esse gancho do William aí, depois que o carcereiro, vamos dizer assim, teve esse encontro com Jesus, sim, vamos dizer assim, através da mensagem que Paulo estava pregando para ele, como ele deveria viver. Porque aí ele aceitou Jesus na vida dele. E aí eu puxo agora para João 15:12, que ele diz assim, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E para fechar assim nessa parte, ele diz assim, ó, em João 13, o 34 e 35, ele diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor um pelos outros. Porque agora que você é salvo, você tem que viver como um salvo. E o fundamento da vida de um salvo é o amor. Quando você ama o próximo e ama a Deus, as pessoas vão saber que você é discípulo do amor. Você é discípulo de Jesus. Essa é a característica de alguém que é salvo. E compreender nessa lição, como o título diz, que o amor é o cumprimento da lei. Exato. Entendeu? O tempo está passando aqui, vamos aí para o recado final de vocês, William, Anderson, fiquem à vontade. Olha, assim, muito bom tudo que a gente estudou, né, até agora. A gente falou sobre o cumprimento da lei, seu amor, o que eu posso te dizer é que, a despeito do momento em que você possa estar vivendo, talvez a forma como você possa estar enxergando Deus seja um tanto quanto nebulosa agora. Eu ontem fiquei bem machucado ao ver as invasões de Israel já tentando invadir por terra a faixa de Gaza. E os atentados a mísseis, eu vi uma situação que me machucou muito, porque um dos pais ali palestinos, o pai pegou seu filhinho de 13 meses de vida, colocou o corpo dele do lado da esposa, que estava grávida, que também morreu pelos mísseis que foram lançados contra os palestinos. Pessoas completamente inocentes.
que não tem nada a ver com o ego de outros que podem apertar o botão e fazer com que os mísseis sejam disparados. A nossa vida pode estar até de ponta cabeça. Pode estar totalmente destroçado. Eu vou para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia. Você entendeu, né? Mesmo sem forma e vazia, o que possa estar na minha vida, mesmo com a dor que eu senti e me questionar a respeito do amor, que eu sabia que a gente ia tratar de amor. Eu digo, que tipo de amor é esse que eu vou ter? É aí que eu vou precisar de fé, para entender que o Deus que eu caminho todos os dias, Ele não vai me desamparar, mesmo quando o sol se fechar. E mesmo que eu tenha que perder alguém, o Espírito de Deus vai se mover. O pecado não vai ter a última palavra, nem o mal vai ter a última palavra nesse mundo. Isso são momentos de grandes crises que a gente sabe que se aproxima da volta de Jesus. Mas eu espero, meu irmão, que você se apegue a saber quem Deus é e não o que Ele pode fazer, que Ele é amor e acima de tudo Ele vai governar. Como eu li em um outro podcast, né, que o diabo, a besta, vai pelejar contra os santos e o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. A resposta final é do cordeiro. Ele vai vencer o mal. Isso tudo um dia vai passar. Amém. E pensando, né, William, em todas essas coisas terríveis que temos visto na atualidade, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, né? De muitos, mas não de todos. Que nós possamos entender que o fundamento da fé cristã é o amor, que a gente possa continuar tendo esse olhar de quão terrível é o pecado, de tudo que o pecado tem causado, para que a gente possa sentir necessidade de um Salvador. Não é só o pecado de olhar e ver coisas erradas, porque quando a gente se distancia de Deus, a gente para de olhar aquilo talvez como algo errado, como um pecado. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quanto que o pecado é destrutivo para mim, para a humanidade, porque ele ataca o ego, a ganância, a destruição. Quantas pessoas sofrem, né, por conta de que as pessoas não têm o fundamento do amor, simplesmente primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e não estão nem aí. Que nós possamos entender e botar em prática nas nossas vidas que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos conhecem esse versículo, né? João 3,16. Mas a palavra-chave que eu queria falar aqui é porque Deus amou. E a gente está falando aqui sobre lei e o amor. E a palavra que diz aí é porque Deus amou. Mas Deus, ele veio para cumprir toda a lei, como a gente falou aqui. Jesus, né? O Deus encarnado veio. Mas ele fez tudo isso baseado-se no amor. Que a gente nunca possa desvincular das nossas atitudes, nossos pensamentos, no nosso dia a dia, essa questão do amor. Que praticar o amor não significa só boas obras, mas quem ama pratica boas obras. Caridade, cuida do próximo, tem empatia, mas tem muitas outras coisas também. Porque se eu sei o que é fazer o bem e não faço, eu estou demonstrando também que eu não tenho amor. Então que nós possamos ter propensão a fazer o bem, mesmo quando não for nossa obrigação fazer. É isso que é uma reflexão que eu penso para mim todos os dias. Amém. Amém. E nosso convite, meu irmão, minha irmã, é para que você curta o nosso vídeo, compartilhe. Tem muitas pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui extremamente felizes porque sabemos que você está nos acompanhando. E nós vamos estar aqui sempre prontos para procurar trazer, como diz o canal, né, nossas letras de algo mais, um algo mais para você. Esse é o nosso propósito, sempre com a presença de Deus e que o Espírito Santo capacitando cada um de nós, com o Espírito Santo nos capacitando. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Amém. Anderson, você poderia orar para a gente encerrar? Oremos. Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de amor
E através da tua palavra podemos entender que Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que nós possamos praticar esse amor que provém de ti para as pessoas que nos rodeiam. Que nós possamos entender quem nós somos através da tua palavra, quem tu és. E que nós possamos nos aproximar cada dia mais do teu caráter, do teu amor para com nossos semelhantes. E também, Senhor, em observância aos teus mandamentos, aos teus princípios, que só nos farão bem e farão bem as pessoas ao nosso redor. Manda o teu Divino Espírito Santo para nos ajudar nesta caminhada, que não é fácil, mas que todas as coisas podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Por isso te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.